8 Guild Wars capítulo 22, Intimidado até a morte. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. No entanto, Draco ainda tinha uma expressão de ódio em seu rosto. Este sujeito havia se perdido em sua raiva devido ao motivo tolo de perder a herança do Dao da arrogância. Em vez de dar tempo ao pobre monstro boss para lamentar sua perda, ele o atacou como uma fera. Pedaços de carne e tufos inteiros de pelo foram jogados pelo lugar enquanto ele brutalizava o monstro. Seu DPS oscilou entre 1000 a 1500. Ele causou quase 10 vezes mais dano que Hina, e isso levando em consideração que ele tinha o mesmo equipamento que eles, uma arma rara e uma armadura comum do pacote mestre. É verdade que Draco tinha alguns outros benefícios pelos quais os jogadores morreriam, então essa foi a razão pela qual sua produção foi mais de 10 vezes maior que a de Hina. Os outros generais apenas assistiram à cena com expressões bizarras no rosto. Nosso chefe. Ele não parece um pouco estranho? Hina não pôde deixar de fazer a pergunta. Ele caiu na loucura. A única maneira de ele sair é pelo cenário irrealista em que ele acorda através do encorajamento de um ente querido ou alvo de seu ódio é destruído. Kiran fez uma avaliação calma, a qual os outros concordaram. Parece razoável. Acho que isso é lógico. Uma conclusão racional. Boed, Uno e Cobra deram suas respostas à sua avaliação da situação com olhares de respeito. Hina ficou com os olhos arregalados e olhou para Draco com um olhar esperançoso. Isso significa que se eu for em frente e oferecer meu conforto, o chefe me amará. Definitivamente não. Vadia, você vai morrer. Não, vá em frente. Eu prometo que nada de ruim vai acontecer. Mulher, se você quer ver o inferno tão rápido, deixe-me mostrar-lhe o caminho. Kiran, Boed, Uno e Cobra responderam à sua pergunta com respostas variadas. Hina simplesmente suspirou de arrependimento e ficou com uma expressão abatida no rosto. Quando essa irmã mais velha finalmente conseguirá conquistar o coração do nosso lindo chefe? Ninguém respondeu mais a ela, pois eles estavam focados apenas na violenta surra de Draco. No momento em que a ursa reuniu vontade de revidar, sua saúde estava um pouco abaixo de 70%. Com um rugido de raiva e dor, sua pele ficou vermelha e seus olhos ficaram da cor carmesim. Uma onda de choque explodiu de seu corpo e empurrou todos para trás alguns passos. Isso pareceu acalmar Draco enquanto sua expressão se tornava um tanto séria. Ele saltou para trás e se aproximou de sua equipe, assumindo a posição de vanguarda enquanto começava a dar ordens. Uno, você vai tancar o chefe recebendo os golpes com seu escudo. Lembre-se do que eu te ensinei, desvie se puder e concentre-se em desviar dos ataques, não em bloqueá-los. Boed e Kiran, vocês correrão comigo para formar um close combat, o grupo de ataque. Cada um de nós se concentrará em uma direção cardeal ao redor do chefe e concentrará nossos ataques a partir daí. Cobra, você escolherá a direção cardeal final e ficará à espreita. Seu trabalho é atacar em momentos-chave para distrair ou causar ataques imensos. Dano. Hina, você fica dentro do alcance máximo e lança apenas seu ataque automático. Sem feitiços. Não podemos permitir que você puxe o agro com suas habilidades atuais e sem curandeiro. Draco acenou com a cabeça para cada um deles e eles exibiram expressões sérias. Era bom saber que ele não tinha passado as últimas horas ensinando um bando de imbecis de raciocínio lento. Tudo bem então, vamos. Com um comando rápido, o grupo entrou em ação enquanto tomava posição ao redor do boss. Naturalmente, o agro inicial foi focado em Draco devido a ele ser objeto de ódio dos boss monsters. Draco tomou posição em seu flanco leste e evitou seus ataques enquanto permitia que Uno lançasse sua habilidade incomum de paladino, Taunting Throw. Este foi um ataque à distância que atraiu agressivamente o usuário por no máximo 30 segundos, lançando seu escudo de maneira semelhante ao Capitão América. Uno pegou facilmente seu escudo rebote após o lançamento e se preparou para receber os ataques do boss com uma expressão séria. Draco acenou para ele e ativou apenas o fogo da guerra. Mesmo usar isso foi um pouco exagerado, mas ele queria encerrar a luta rapidamente para poder levar seu time em mais algumas corridas. Uno acertou o chefe surpreendentemente bem. Não era muito estranho, já que o sujeito era um lutador de primeira linha no mundo real, então tudo o que ele realmente precisava aprender era como levar em consideração elementos relacionados ao jogo em sua luta.
Ele escolheu a construção de tanque pré-classe porque geralmente recebia golpes de outras pessoas nas lutas das quais participava. Seu estilo de luta era simples: avançar e agarrar o inimigo. Embora ele obviamente não pudesse fazer o mesmo aqui, o conceito subjacente de usar sua estrutura robusta para mitigar danos enquanto tentava atacar estava lá. E foi isso que tornou o Uno especial na linha do tempo anterior. A maioria dos caças da classe tanque desenvolveu a mentalidade de que seu único trabalho era receber ataques e deixar os outros lidarem com o dano causado. Uno traçou o limite e abriu um novo campo de jogo ao tancar, ao mesmo tempo em que se concentrava em causar dano com efeitos de status, principalmente atordoamentos graças ao martelo. Kiran era como o vento. Suas palmas se moviam tão rápido que os outros pensaram que ele era tão rápido quanto Draco. Naturalmente, aos olhos de Draco, todos eles se moviam tão lentamente quanto caracóis se ele não se concentrasse em limitar sua percepção ao nível normal. Ainda assim, ele não ficou surpreso com as habilidades de Kiran. Só ele sabia que Kiran era o segundo mais forte em escape. As chances eram de que depois que Draco foi assassinado na linha do tempo anterior, ele assumiu o controle. Draco nunca se preocupou em investigar a vida de Kiran no passado e apenas levou isso ao pé da letra. Mas agora ele estava curioso sobre o sujeito. Boyd aprendeu a lutar usando um olho e a limitação normal da visão prejudicada parecia não incomodá-lo. Sua machadinha cortou pedaços inteiros da pele e do pelo do chefe, deixando feridas sangrentas e causando gritos cheios de dor. Seu estilo não era exatamente habilidoso, mas certamente eficaz, já que ele colocou uma força absurda nele. Alguns de seus cortes chegaram ao ponto de expor pequenos pedaços de osso, aos quais os outros fizeram caretas. Rina estava lançando sem parar. Ela seguiu o conselho de Draco e continuou lançando sua bola de fogo de ataque automático em vez de usar feitiços canalizados. Draco havia explicado a ela que os feitiços que exigiam canalização tinham grande poder em combate, mas muito pouca utilidade. Poderia causar pelo menos quase 4x o seu dano normal, mas se você errasse ou fosse interrompido, as consequências não valeriam a pena. Cobra atacava com pouca frequência e suas facadas penetrantes eram sempre direcionadas à nuca de Bozo na parte inferior de suas costas. Ao atacar essas áreas sensíveis, Cobra foi capaz de forçar o chefe a ficar atordoado sempre que Uno ficava sobrecarregado ou o agro mudava repentinamente, diminuindo muito o estresse do resto da equipe. Draco simplesmente balançou sua espada várias vezes em um único segundo, deixando finos rastros de sangue por onde passava. Quando ele se mudou para uma seção diferente do corpo do chefe, os outros notaram que as linhas de sangue formavam o padrão de uma flor de lótus que havia desabrochado. Quando eles perceberam que Draco tinha tempo suficiente para rabiscar no monstro-chefe no meio de tal luta, eles ficaram pasmos e com um pouco mais de medo. Com Uno e Boyd causando cerca de 55 de dano por golpe, Rina causando 95. Cobra infligindo 80 e Kiran causando 50 de dano por ataque. Não demorou muito para derrubar o monstro boss. Naturalmente, isso só poderia ser feito rapidamente porque o dano base de Draco era superior a 3.000 com a adição do fogo da guerra. Os outros não conseguiam nem se sentir bem em subir de nível 2 vezes depois de derrotar o chefe, com o líder da guilda sendo um monstro por si só. Parabéns por completar. Modo normal Caverna da Ursa tempo decorrido. 4,52 47 inimigos mortos, 254 mortes de equipe, 0 membros da equipe, 610 avaliação, a mais recompensa, 150% é XP 10 ouro naturalmente, como este não era um modo de sobrevivência e o método de conclusão não era tão escandaloso como quando Draco solava uma masmorra, as recompensas eram um pouco mais normais agora. Ainda assim, uma avaliação a mais era definitivamente incomum e só poderia ser alcançada por guildas incomuns. Os jogadores classificaram as guildas de maneira diferente do sistema. O sistema de classificação era o mesmo usado para armas e itens. Nível lixo, comum, incomum, raro, épico, lendário e divino. Escape foi uma das 5 guildas do nível divino. Dark Crow era outra e os outros 3 estavam localizados em diferentes seções do mapa. Draco nunca se preocupou em invadir o território deles e eles se mantiveram longe do dele. O chefe também deixou cair alguns itens na forma de armas e peças de armadura incomuns e uma receita de poção. A receita era a poção básica de saúde, uma receita padrão que qualquer jogador poderia adquirir. Ainda assim,
Draco não se importou, pois poderia deixar outro jogador de sua guilda aprender para produzir em sua loja. Essa pessoa ajudaria a aliviar a pressão sobre ele e ele teria mais tempo para várias coisas. Uma coisa sobre Boundless que fez Draco se sentir ofendido em nome dos outros jogadores foi que não havia limitações estúpidas na criação. Isso significava que não era necessário aprender uma receita ou design para criar um item. Isso permitiu que arquitetos, chefes e uma infinidade de outros profissionais criativos do mundo real pudessem encontrar um lugar neste mundo sem ter que balançar sempre uma lâmina. Afinal, se cada um dos 7 bilhões de humanos na Terra entrasse no Boundless e se concentrasse na batalha, a competição seria acirrada demais para a maioria. Naturalmente, algumas coisas foram limitadas para manter o ambiente do mundo. Aqueles que focavam em tecnologia não conseguiam criar nenhum item técnico. Um cara tentou fazer um transistor, mas acabou sendo caçado pela base de jogadores depois que a IA lançou uma missão lucrativa. A IA puniu a parte infratora e enviou uma mensagem aos demais, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Deus sabia porque uma existência tão inteligente ainda funcionaria para os humanos. Isso significa que Draco, que havia feito muitos trabalhos manuais em sua vida passada, era imparável, já que suas memórias da linha do tempo anterior agora eram facilmente lembradas. Afinal, esse sujeito criou a melhor arma feita por jogadores na história do Boundless, sua espada de mana semi-lendária. Ele já havia feito poções básicas de saúde e mana para suas lojas na área da guerra de atrito. Como tal projeto era inútil para ele. Infelizmente, como o jogo precisa manter certa competição em cada setor da vida, os designs não poderiam ser compartilhados sem seguir o processo adequado. Então Draco não conseguiu anotar a receita da poção básica de saúde e entregá-la a Kiran. A IA imediatamente emitiria uma missão contra ele e ele seria fodido. Embora pudesse destruir quase qualquer jogador no jogo, ele não queria irritar a IA e fazer com que ela mobilizasse os NPCs. Anúncio regional do reino de Sturgeven. A guilda Umbra esvaziou a caverna da Ursa e saiu primeiro da masmorra. A reputação aumentou em 2000. Este foi limitado a um anúncio em todo o reino porque era uma masmorra diária. Havia dungeons continentais e dungeons mundiais, mas o nível de dificuldade deles não podia ser comparado com dungeons diária. Mesmo com a habilidade e os benefícios de Draco, ele não tinha planos de enfrentar esse tipo de masmorra tão cedo. Uma coisa sobre estar no topo é que sempre se sabia quando atacar ou recuar e orgulho raramente ditava as ações de alguém. A menos que você fosse um tolo, é claro. Tudo bem, vamos sair e enfrentar o próximo. Ao sair, o grupo não perdeu tempo em ir para outra masmorra local na área geral da cidade de Stagnante Moss. Naquele dia, vários primeiros anúncios claros da Guilda Umbra fizeram os jogadores do Reino Sturgeven amaldiçoarem e xingarem. Alguns apresentaram reclamações e outros tentaram silenciar as notificações, o que foi uma perda de tempo. No entanto, essas ações levaram várias partes interessadas a concluir que a primeira guilda, Umbra, estava baseada no reino de Sturgeven ou, pelo menos, o líder da guilda era. A maioria não estava interessada na guilda em si, mas no sujeito que parecia ser capaz de obter vários anúncios de jogos no espaço de 2 dias desde o lançamento. Claro, era o início do jogo, então poucos tiveram tempo de deixar sua base de operações pré-selecionada apenas para caçar um sujeito esquivo, mas a maioria dos caçadores de emoções e jogadores independentes começaram a fazer uma peregrinação a Sturgeven para ver o que isso significava. Camarada, tinha tudo a ver. Claro, outros caminharam com a intenção de catapultar para a fama, desafiando e derrubando-o. O próprio sujeito estava atualmente se divertindo atormentando um guerreiro esqueleto morto-vivo, fazendo trocadilhos com ossos, bem como comparações duras com outros tipos de mortos-vivos. O pobre monstro passou do estágio de raiva para o estágio de depressão e estava enrolado em uma bola enquanto tremia de tristeza e baixa autoestima. Você pode imaginar? Um mísero esqueleto como você, que tem apenas 206 ossos, quer mover o coração daquele Bansei para as profundezas da masmorra. Continue sonhando. As palavras duras de Draco fizeram com que ele apertasse a cabeça de dor. É claro que ela só gosta de mortos-vivos de verdade com aquele osso extra no corpo. Aquele que você nunca terá, hectares. Boi aproveitou a oportunidade para dirigir machucado. Nem mesmo um único músculo. Apenas ossos por toda parte. E você espera que uma entidade como ela retribua seus sentimentos?
Seria melhor você morrer e reencarnar, meu amigo. Lixo. Uno começou a avançar para um final sombrio. E mesmo sendo um esqueleto, sua densidade óssea está abaixo da média. Você acha que um monstro genérico e imundo como você pode se destacar na multidão? Cobra zombou dos mortos-vivos ofendidos. Resíduos. Detritos comuns. O olhar apático e as palavras sem tom de Kiran causaram mais danos do que um longo discurso depreciativo jamais poderia. Era como se o sujeito estivesse olhando para um pedaço de areia. E até aquela areia era uma sujeira de baixa qualidade. De repente, o esqueleto ouviu passos estridentes e uma mulher com um vestido vermelho justo e sexy se ajoelhou ao lado dele. Ao se perguntar quem estava aqui para atormentá-lo, ficou chocado ao ver que era uma mulher incrivelmente bonita e com uma expressão gentil no rosto. Essa expressão lembrava a Bansai que ela amava, que também era uma alma gentil, desde que não houvesse vida por perto. Ela fez a mesma expressão inúmeras vezes e canalizou magia de reconstrução para consertar seus ossos deslocados após lutar contra aventureiros. Isso fez com que baixasse a guarda e visse a luz da esperança. Especialmente quando Rina pegou a mão ossuda e sorriu amorosamente. Parecia que esta poderia ser a verdadeira forma de seu amor e talvez ele finalmente tivesse ascendido ao céu, terminando seu contrato com o lixo que governava a masmorra. Seu coração se abriu e se deleitou com o calor e o amor enviados em sua direção. A euforia era inebriante e libertadora, permitindo-lhe ascender do inferno ao céu. Eu só queria que você percebesse o quão feio e inútil você é. Sinto pena de saber que você realmente pensa que merece a vida. Mesmo na morte. Aquela mulher Bansai que você gosta deve sofrer por estar perto de você assim como eu. Eu só projeto isso. Sentimento gentil porque eu sinto que ninguém mais faria isso. Nem mesmo sua mãe, com uma cara tão feia. O mundo pareceu parar naquele momento enquanto as palavras proferidas eram digeridas por tudo, até pelo vento. Quando a compreensão chegou a todas as partes que ouviram as palavras destrutivas de Rina, o mundo recomeçou. No entanto, a luz que queimava dentro do crânio do morto-vivo havia apagado há muito tempo. Escolheu extinguir sua vida para escapar desse tormento. Ele foi literalmente intimidado até a morte. Guild Wars capítulo 23, elaboração. Depois de limpar mais algumas masmorras, os níveis de Rina e companhia aumentaram consideravelmente. Não foi fácil apenas pular de nível, já que Ea sempre equilibrou os ganhos de experiência em todos os aspectos. Afinal, isso concedeu a Draco uma tonelada de experiência e lhe deu uma maneira de se livrar dela mais tarde. Agora, os companheiros sentaram-se confortavelmente no nível 7 cada. Fazer com que subissem mais alto exigiria um jogo solo ou um maior investimento de tempo. Draco optou por fazer com que eles realizassem o primeiro. O próprio Draco estava confortável em 67% do nível 13 no momento. Naturalmente, derrotar todos esses chefes lhe proporcionou alguns ganhos. Infelizmente, correr masmorras com outros membros do grupo significava que a experiência seria dividida, então Draco não poderia ganhar uma quantidade abominável de experiência tão facilmente. Tudo bem. Vocês parecem ter uma boa ideia de como mijar corretamente. Por enquanto, tenho outras coisas para fazer, então vocês podem ir em frente e sumir. Apesar das palavras rudes de Draco, os 5 nem reagiram. Durante essas últimas horas jogando junto com esse líder, todos ficaram impressionados com sua destreza e sem palavras por sua boca afiada. Cada um deles partiu em busca de seu próprio pedaço de fama e fortuna. Draco sentiu uma estranha sensação de satisfação ao olhar para suas costas recuando. Em sua vida passada, seu relacionamento com eles foi, na melhor das hipóteses, tenso. Eles eram simplesmente vassalos e ele era seu mestre, só isso. Aqui, eles intimidavam os outros juntos, brincavam uns com os outros e geralmente se divertiam enquanto se aventuravam. Antes, cada um deles empalidecia só de pensar em mencionar seu nome completo de maneira casual. Suspirar. A reencarnação pode ser uma bênção ou uma maldição. Para alguns, a ideia de refazer tudo parecia longa e indesejável. A maioria preferiria apenas refazer pequenos eventos e deixar os outros como estão. Mas alguns, que cometeram erros em todos os momentos até que tudo se tornou um grande erro em retrospectiva, eram como Draco, que estava grato por ser capaz de fazer isso do zero. Chega de brincar e atrasar. Eu deveria terminar isso. Draco se virou em uma determinada direção e piscou mais perto de seu destino.
Era hora de acabar com esse conflito de pequena escala que estava acontecendo na guerra de atrito e colher sua grande recompensa. Mas uma vez assumindo a forma de Drake, Draco entrou no posto avançado da guilda com um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Desta vez, seu objetivo era verificar sua loja e ganhar muito com a aniquilação das aldeias indígenas administradas por Zaini. Draco notou que havia um patrocínio saudável em sua loja, com mais de 70% dos residentes do posto avançado navegando pelos produtos. Quando as pessoas o viram entrar, a maioria o cumprimentou com um sorriso e um pouco de entusiasmo antes de se envolverem na leitura. Draco riu disso. Como suas habilidades de ferraria, alquimia e encantamento eram muito baixas, ele não conseguia criar certos equipamentos e itens específicos. Por que isso aconteceu? Afinal, Pointless não limitava ninguém a fazer nada em qualquer nível. Que piada! Certos equipamentos e itens mais raros exigiam materiais e ambientes específicos para serem criados. Deveríamos esperar que Draco forjasse a verdadeira Excalibur com minério de ferro. Esta foi uma das principais limitações do Tradeskills. Se você soubesse como, poderia criar uma espada quebrada que desafiasse toda a lógica. No entanto, você teria que encontrar os materiais, bem como a combinação que permitiria a existência da referida espada. Saz está por perto? Draco perguntou a um comprador aleatório com uma postura amigável. Ela foi até a área de armazenamento para buscar certos pedidos há algum tempo. Draco reconheceu e se aproximou de onde Saz estaria. Lá, ele viu a menina delicada e doce lutando para carregar alguns equipamentos pesados até o balcão. Imediatamente, Draco foi tomado por uma estranha sensação de calor. Era semelhante a como alguém olharia para seu filho ou animal de estimação fazendo algo tão bobo e ao mesmo tempo parecendo tão fofo. Olá, Sasa. Vejo que você está trabalhando duro. Deixe-me ajudá-la com isso. Draco ofereceu enquanto tirava à força a carga pesada de suas mãos sem sequer fazer barulho. Sasa, que estava sobrecarregada com o que parecia ser 1 trilhão de toneladas de peso, de repente sentiu-se leve e livre. Juntamente com o fato de que seu príncipe encantado apareceu de repente para salvá-la dessa tarefa dolorosa, ela se sentiu tão exultante que seu rosto ficou vermelho. Por causa de quão imaculada e branca como a neve era sua pele, tal reação era óbvia e acrescentava a ela um certo fascínio que era diferente do design, mas igualmente atraente. Lord Drake. Eu estava movendo esses itens para alguns clientes. Sinto muito por não estar lá para recebê-lo. Ela murmurou com uma expressão culpada. Draco simplesmente riu e deu um tapinha gentil na cabeça dela. Não se preocupe com isso. Em vez disso, estou preocupado que tal peso esteja sendo suportado por alguém importante para mim. Vou em frente e contratarei alguns companheiros para ajudá-lo nesta tarefa. O que você me diz? O rosto de Sasa coroou ainda mais quando Draco afirmou que ela era importante para ele. Enquanto sorria feliz, ela respondeu, vamos caminhar juntos enquanto conversamos. Quem pediu esses itens? Draco perguntou enquanto voltava para a loja com Sasa a reboque. Era meu irmão. Ele encomendou alguns equipamentos pesados para que pudesse criar e treinar uma legião pesada. Ele também encomendou algumas das melhores lanças, bem como armaduras médias, para um pelotão especial de tropas de choque para atuar como vanguarda. Respondeu com um sorriso. Ouvi-la disparar termos militares fez Draco se sentir um pouco surreal. Parece que ela não fazia parte do conselho de planejamento apenas por causa de sua relação familiar com Anguiz. Ainda assim, Anguiz quer criar tropas qualificadas em seu exército, hein? Estou começando a achar que escolher este posto avançado foi uma ideia muito boa. Apesar da franqueza do sujeito, Draco sentiu que Anguiz era um amigo que valia a pena fazer. Uma pessoa que pudesse pensar fora da caixa, apesar de sua juventude, e que pudesse oferecer uma resistência respeitável, apesar de ser superada, estava definitivamente destinado a grandes coisas. Draco ajudou Sasa na distribuição do equipamento. Seu status de força permitiu-lhe facilmente realizar uma tarefa tão simples sem suar a camisa. Depois, ele escolheu alguns jovens com musculatura admirável para serem seus ajudantes na loja. Ele também escolheu outro colega como seu assistente direto para gerenciar as tarefas mais diversas para ela. Estranhamente, a pessoa que Draco escolheu foi Tony, que assumiu o emprego com um entusiasmo incomparável. Afinal,
Embora Draco tivesse sentimentos positivos por Sasa, ele era mais um irmão mais velho do que um amante. Vendo que o tal Tony estava apaixonado por ela, ele decidiu ajudar o sujeito um pouco, ao que Tony secretamente se curvou a Draco em agradecimento. Draco simplesmente o enxotou com um sorriso casual. Desde que ele começou a treinar seus generais e a se aproximar deles mais como um amigo do que como um chefe tirânico, seu comportamento e perspectiva mudaram lentamente. Ele era menos vingativo e mesquinho, tornando-se mais amável e calmo. Claro, isso presumindo que você demonstrasse o respeito necessário. Além disso, isso não tinha nada a ver com seus objetivos. No fundo, ele ainda era um cara malvado. Se ele fosse obrigado a aniquilar este posto avançado para cumprir seus objetivos, ele no máximo suspiraria de arrependimento enquanto os massacrava como se fosse um estranho. Mais de 10 anos de maldade e insensibilidade não poderiam ser mudados tão facilmente. Depois de resolver tudo isso, ele piscou diretamente para sua morada nas montanhas. Este local já contava com área de dormir, banho e artesanato. Também tinha uma área de estar para receber convidados, mas Draco não tinha planos para algo assim. Quando estava na cidade de Karil, Draco optou por comprar reagentes, materiais e joias da alma para fabricar alguns novos itens. Os que ele colocou na loja da última vez eram bem básicos no geral. Desta vez, seu objetivo era fazer algo mais. O único. Agora, para narrar seu processo, é preciso primeiro entender como funcionava o crafting em bundles. Aya tornou a elaboração ridiculamente fácil, simplificando o processo em 3 segmentos: preparação, ação e conclusão. A fase de preparação foi o ato de selecionar as ferramentas e componentes corretos, bem como prepará-los para a fase de ação. Isso incluiu fundição, aquecimento e filtragem. A fase de ação era onde o trabalho real acontecia, ou a grande maioria dele. Isso incluiu modelagem, afiação e resfriamento. A fase de conclusão foi a mais fácil. Era essencialmente um menu de sistema com 3 opções: encantar, aumentar e reforjar. Encantamento era o processo em que o uso cuidadoso de conhecimento mágico especial alimentado com energia da alma concedia a um item um impulso que não alterava totalmente sua composição física. Este foi um crescimento artificial, através de meios externos. Aumentar era essencialmente dobrar, mas no final do processo de forja. Em outras palavras, pode-se adicionar certos componentes para aumentar as estatísticas organicamente, mas isso mudou a composição física do item. Poderíamos adicionar uma camada de aço sobre uma espada de bronze para torná-la mais dura, mas isso acabaria tornando-a mais pesada como consequência. A reforja era autoexplicativa. Ao custo de componentes extras, era possível quebrar o que foi feito e tentar tudo de novo para obter um resultado melhor. Esta foi a razão exata pela qual, apesar de começarem apenas a fazer itens de baixa qualidade, a maioria dos artesãos não tinham nenhum para mostrar. Quem se atrevia a tentar vender um item de lixo? Ninguém que tivesse respeito próprio faria. Draco começou tirando um pouco de minério de orixalque.1 de seu inventário e colocando no forno de fundição. Alguém poderia perguntar, por que se preocupar em ter níveis em trade skills se alguém poderia fazer alguma coisa? Não havia zona de demarcação para habilidade, então qual era o sentido? A resposta era vital. Embora o conhecimento não se limitasse aos níveis, a aplicação sim. Mesmo que Draco soubesse fundir minério como o próprio Hefesto, ele só poderia seguir as regras do ilimitado. E as regras eram simples. Quanto maior o seu nível de habilidade comercial, mais fácil será o processo de elaboração. Por exemplo, uma pessoa com apenas 3 níveis em ferraria falharia em 100% no refinamento de minérios mais raros, como adamantium ou mitril, enquanto alguém com mais de 80 níveis teria uma taxa de sucesso de 30%. Da mesma forma, quanto maior o seu nível, mais fácil será o refinamento dos minérios mais comuns. Uma vez alcançados níveis superiores ao requisito de 100% para determinados minérios, o refinamento tornou-se menos dispendioso. Se alguém precisasse de 5 minérios de ferro para fundir um lingote de ferro no nível 20 de ferraria com uma taxa de sucesso de 100%, seriam necessários apenas 4 no nível 30, 3 no nível 40 e assim por diante. Chegaria a um ponto em que seria possível economizar mais em materiais e ao mesmo tempo ganhar mais dinheiro. Tal sistema também era surpreendentemente realista.
pois era um fato que mais conhecimento ou familiaridade em uma área fazia com que uma pessoa se tornasse mais eficiente nela. Draco estava apenas no nível 4 de ferraria, então ele tinha uma taxa de sucesso de 25% ao refinar minérios comuns. No entanto, Orichalque.1 era um minério raro que tinha uma taxa de refinamento muito mais rigorosa. Sua taxa atual era de apenas 1%. Isso não incluía os benefícios do fogo da guerra. Atualmente, ele teve um aumento permanente em sua taxa de sucesso de forjamento em 20% devido à passiva concedida pelo fogo da guerra, eficiência de forjamento. Ainda assim, Draco passou por alguns fracassos antes de ter sucesso uma vez. Isso queimou não apenas seus suprimentos, mas também seu tempo. Afinal, o refinamento não foi uma ação instantânea. Cada lote exigia quase 15 minutos, o que significa que ele estava trabalhando há horas a fio. O único set bem-sucedido foi deixado de lado enquanto ele continuava em frente. Draco tinha um foco obstinado em seu trabalho que alienava todo o resto do seu escopo de atenção. Esta era uma habilidade que todos que compreenderam o vazio da perfeição poderiam facilmente imitar, já que era um requisito fundamental para poder começar a compreender a habilidade. Da mesma forma, seu nível de ferreiro também aumentou de forma constante. Isso também afetou sua experiência de jogador, mas em um ritmo muito mais lento. Afinal, como os jogadores do Tradeskill deveriam progredir no jogo além do combate, eles ganharam experiência em um ritmo mais lento porque o combate envolvia vida ou morte, para a qual a morte tinha uma penalidade severa. Já que esses artesãos esportivos sentados não precisavam arriscar nada além de suas carteiras e queriam ganhar o mesmo que aqueles bravos companheiros. Continue sonhando. Mais de 10 horas se passaram enquanto Draco refinava lote após lote, dos quais apenas 10 lotes de minério conseguiram se transformar em lingotes. Cada conjunto de minérios para Orichalque.1 custava 30 pratas, o que era uma quantia de partir o coração. Claramente, ninguém desperdiçaria tanto dinheiro para comprar um minério tão caro a um nível tão baixo. Afinal, com baixas taxas de sucesso de refinamento, muito desse dinheiro seria jogado no ralo. Mesmo várias facções de NPCs hesitariam em fazê-lo, a menos que o artesão tivesse uma chance significativa de se tornar um mestre. Amador, elite, especialista, mestre e grande mestre. Estas foram as 5 zonas de demarcação para qualquer habilidade comercial. Cada classificação foi separada em 20 níveis. Portanto, os níveis 1 a 20 eram amadores, os níveis 21 a 40 eram elite e assim por diante. Um jogador da classe Master teria uma taxa de sucesso e eficiência significativamente altas, o que significa mais conjuntos de equipamentos com menos materiais. Portanto, investir em talentos promissores jogando dinheiro seria facilmente recuperado no futuro. As zonas de demarcação de nível também tinham outras limitações e benefícios, mas isso ficava para mais tarde na sessão de crafting. Draco estava muito focado para repassar esses princípios básicos enquanto refinava. Claro, a lei do maior para menor nos jogos de RPG se aplica aqui. Essencialmente, fazer algo que estivesse acima do seu nível concederia mais benefícios em termos de experiência, loot na maioria dos jogos e o mesmo em Bondless, especialmente olhando como Draco conseguiu seu título de Battle Maniac. Foi por isso que Draco escolheu usar quase todo o ouro que Anguis lhe pagou para comprar materiais raros para ferraria, alquimia e encantamento. Isso faria com que ele ganhasse níveis em sua habilidade de ferraria rapidamente enquanto ganhava dinheiro criando conjuntos um pouco mais valiosos para serem vendidos em sua loja. Deve-se estar ciente de que os preços que Draco estabeleceu para os itens da loja eram 50% mais altos do que nas vilas e cidades. A razão pela qual ele pôde fazer isso e escapar impune foi simplesmente porque os companheiros do posto avançado da guilda não conseguiram retornar às cidades para buscar suprimentos. A Guilda dos Aventureiros era um estabelecimento nobre e respeitado, não por sua benevolência, mas por seu poder incomparável. Eles foram capazes de suprimir reinos, continentes e outras guildas devido a esse fato. As organizações não se tornaram fortes mimando seus membros. Cada posto avançado recebeu objetivos a serem cumpridos e suprimentos iguais no início, mas o gerenciamento pelos indivíduos enviados veria resultados diferentes em suas batalhas. O posto avançado de Anguis foi um dos brutalmente mal administrados. Naturalmente, Anguis não era um líder enviado pela guilda. Afinal, ele era apenas um criador de runas de Rancon.
Ele provavelmente era apenas um ajudante diverso na época. Agora, porém, devido à pressão, o sujeito demonstrou excelente perspicácia tática e era isso que o clã queria ver. O carbono não brotou do chão gritando: "Ah, seu pai, eu sou precioso. Venha me minerar se tiver coragem." Foi necessária uma pressão intensa para ser refinado em diamante. Depois de um total de 15 horas, Draco parou seu refinamento desenfreado e jogou fora a miríade de lotes arruinados no lixo. Dos quase 60 lotes, apenas 15 tiveram sucesso. Uma taxa de refinamento de 25% não era tão abismal objetivamente, mas quando se considera o preço do material utilizado, tornou-se terrivelmente inaceitável. Sem a ajuda de sua passiva eficiência de forjamento, Draco teria sorte se conseguisse uma taxa de sucesso de até 5%. Mesmo assim, quase 18 ouro foram queimados em menos de um dia. Em escala, isso equivalia aos $540.000. Quem poderia gastar esse dinheiro sem pensar 3 vezes antes? Até os bilionários irão parar para refletir se tal quantia valeu a pena. Porém, Draco, esse bastardo, foi capaz de fazer isso sem piscar. Afinal de contas, esse sujeito ganhou incríveis 3.000 ouro ao derrotar Ratchet. Ele deveria ter conseguido mais com aquela masmorra de sobrevivência, mas aí estava extremamente relutante, então lhe deu recompensas de igual valor. Agora que Draco terminou com o refinamento, ele começou a organizar suas ferramentas e a aquecer a forja. Como Orichalk.1 era um minério raro, não exigia nenhum trabalho extra na fase de preparação além do refinamento. Não exigia filtragem porque era um minério mágico, ao contrário de minérios comuns como cobre ou ferro. Draco começou o árduo processo de forjamento. Derreter os lingotes, moldá-los com seu martelo através de batidas incessantes em intervalos regulados e depois reaquecer novamente para mantê-los maleáveis. Esse tipo de metal tinha propriedades mágicas, o que significa que era mais receptivo a encantamentos, mas a desvantagem era que era difícil de aquecer e ainda mais difícil de moldar. Infelizmente para o rebelde Orichalk.1, Draco era um falsificador experiente que alcançou o posto de mestre em sua vida passada. Sua técnica de forjamento foi chamada de origem de 3 libras por ele mesmo. O foco era usar seus poderes de controle para martelar o metal com perfeição. Seu vazio de perfeição permitiu-lhe inspecionar o metal até seus átomos, enquanto seu corpo de divindade lhe permitiu usar a força ideal na posição ideal enquanto moldava a arma. Ele cronometrou seus golpes de martelo em 3 rajadas, daí o nome da técnica. Honestamente, qualquer um que tenha compreendido o controle poderia utilizar sua técnica, mas quantas pessoas compreenderam o controle? Em sua vida passada, depois de 15 anos e a maioria dos 7 bilhões de humanos no mundo jogando Boundless, havia menos de 10.000 mestres de controle. Este número incluía aqueles que compreenderam apenas o vazio de perfeição ou o corpo de divindade sem a outra técnica. Nada precisa ser dito sobre esta linha do tempo em que o controle era relativamente novo. Provavelmente havia menos de 20 mestres de controle no mundo, enquanto a maioria eram velhos peidos com um passo para a cova. A técnica Trapong Origem de Draco tinha uma vantagem: sua eficiência. Foi rápido e incomparável em qualidade de trabalho. Em menos de meia hora, ele conseguiu transformar um disciplinado Orichalcum em uma forma de lâmina, uma espada bastarda de aparência refinada. Ele pegou o metal bem quente e o aproximou do moedor enquanto o deixava funcionar. O processo de afiação teve que ser feito enquanto a lâmina ainda estava quente para obter eficácia máxima. Era precisamente por isso que uma espada nova era melhor do que uma espada usada que havia sido recentemente afiada. Este estágio também foi monitorado por suas habilidades de controle. Ter a lâmina afiada com muito rigor tornaria fácil lascá-la durante lutas de espadas. Com um aceno satisfeito, Draco levantou a lâmina afiada com sua pinça e a colocou em um tanque de água. O vapor subiu e ondulou pela sala devido ao calor da lâmina. Draco logo puxou a lâmina resfriada e a colocou em sua bancada. A espada era de uma cor marrom avermelhada brilhante, ligeiramente semelhante ao cobre ou bronze. Ele sorriu levemente antes de passar para a próxima lâmina. Em questão de horas, ele produziu 15 lâminas da mesma cor e qualidade. No entanto, suas formas eram um pouco únicas, com pontas mais nítidas e larguras mais finas. Pode-se até olhar e presumir que eles tinham baixa densidade, mas ao empunhar as espadas, perceberiam que eram muito mais formidáveis do que pareciam. Guild Wars capítulo 24,
Elaboração 2. Draco passou a projetar os punhos dessas espadas. Ele escolheu um estilo razoavelmente único, com uma cabeça de dragão para a guarda cruzada e uma pegada relativamente grossa. O pomo foi modelado no formato de uma cauda curva, esta também de um dragão. Claramente, Draco decidiu deixar a besta mítica que lhe deu o nome ser o sigilo de suas criações. A alma do dragão viu isso e levantou o polegar, como se dissesse: nada mal, garoto, você também tende a ser inteligente de vez em quando. Draco ignorou a alma arrogante e passou para a fase de conclusão. Uma tela apareceu perguntando se ele queria encantar, aumentar ou reforjar o item. Naturalmente, Draco escolheu encantar. Agora, encantar era 1000 vezes mais complexo do que qualquer outra habilidade comercial. Isso porque não era uma simples questão de selecionar o que você queria em um menu e adicionar uma joia da alma para obter o resultado desejado. Primeiramente, era preciso aprender e memorizar todas as runas e pronúncias dos encantamentos. Isso foi um pouco difícil, mas fácil, já que a maioria das runas tinha de 2 a 4 letras para formar uma palavra cada. Eles também eram bastante simples na tradução, para que pudessem ser memorizados. Mas foi o desenho das runas que foi difícil. É claro que os descendentes de asiáticos e os que praticavam caligrafia tinham uma vantagem sobre todos neste aspecto. As runas eram visivelmente semelhantes aos símbolos usados nas línguas japonesa, chinesa e coreana, embora não exatamente iguais. Supondo que alguém consiga dominar os dois acima, surge a limitação definida pelo nível Trade Skill. Isso veio na forma de fusão das runas para alcançar o efeito desejado. Runas foram separadas em 3 categorias: nomenclatura, poder e execução. Nomear envolveu decidir o tipo de runa que você está tentando fazer. Se alguém estivesse tentando fazer um encantamento para uma adaga, usaria a runa adaga, Tsi. Da mesma forma, se alguém pretendesse fazer um encantamento de espada, como Draco, ele usaria a runa espada, Sim. O aspecto poder era simples. Esta foi essencialmente a utilização da runa em que se queria ser a principal fonte de poder para o encantamento. Por exemplo, fogo. A runa do fogo era U. Se Draco quisesse fazer um encantamento de espada flamejante, ele usaria a runa de fogo. Se ele quisesse usar uma runa de gelo, ele usaria a runa de gelo. A seção de execução, entretanto, era o verdadeiro ponto de corte para os encantadores. Era aqui que o encantador decidiria como queria que o aspecto poder fosse utilizado pelo item. Não olhe para os 2 segmentos anteriores e pense que foi algo simples. Só a seção de execução pode levar até 50 runas para acertar, dependendo do que você estava tentando alcançar. Draco desenhou diretamente as runas na palavra com força de vontade. Nada exagerado como sangue de dragão, lágrimas de sereia, etc. Era necessário apenas força de vontade para unir as runas. Ainda assim, conseguir tal efeito era difícil para a maioria, porque era necessário conhecer cada contorno da runa para que ela se formasse. Apenas dar uma olhada superficial e memorizar o esboço geral não foi suficiente. Pecado, Purru carreira. Espada, fogo, foco no ataque. Não foi um simples encantamento de fogo que Draco usou. A maioria dos encantamentos de fogo buscava fazer com que o fogo cobrisse a espada como um todo ou focasse em um único ponto para simplificar. O que Draco faria seria que o encantamento apoiasse a greve como um todo. Por mais que o usuário decidisse empunhar a arma, o encantamento estaria ali para dar seu apoio. Isso normalmente era chamado de runa dinâmica e era muito difícil de fazer. Não foi como se Draco fosse o primeiro a tentar isso, mas o problema com runas dinâmicas era que elas exigiam muito mais mana e energia da alma do que encantamentos estáticos. Se um encantamento estático típico precisasse de uma pedra da alma de baixo grau, um encantamento dinâmico típico precisaria de 1 ou 2 pedras da alma de grau médio, ou não seria ativado. Draco decidiu por esse encantamento e usou 5 pedras da alma de grau médio para ativá-lo. Quanto mais pedras da alma forem usadas, maior será a chance de ativação. Se a quantidade de energia da alma estivesse além do necessário, o excesso seria usado para aumentar a potência do encantamento. Com um sorriso, o sujeito observou os olhos da cabeça do dragão na guarda cruzada se iluminarem e o som do rugido de um dragão se espalhar por uma grande área ao redor da caverna, assustando todos os seres vivos nas proximidades. Antes que Draco pudesse fazer qualquer outra coisa, uma tela apareceu diante dele. Parabéns pela criação da nova arma, sem nome.
Espada, raro. Recompensas, 145% ESP. Título especial, Pioneiro 200 Ouro 200 Reputação com a Tradiskill Association sem nome. Espada de uma mão. Classificação, raro. Velocidade de ataque, 6 dano, 45 a 80 efeito. Maestria de fogo mais 10. Aumento de dano mais 13%. Draco não ficou surpreso com isso. Além de poderes militares universais, como o Armaniac Pavilion, havia organizações com posição semelhante que não se concentravam no combate, como a Tradiskill Association. Esta foi uma reunião de artesãos de elite que se concentraram em alcançar o auge do design e da criação. A maior parte do escalão superior da Associação Tradiskill eram fanáticos que passavam a maior parte do tempo trabalhando. Eram apenas os membros inferiores que realizavam escassos trabalhos de construção para ganhar pontos de contribuição dentro da organização, como aqueles que foram contratados por Draco para construir sua residência na cidade de Karil. Normalmente, a reputação com esta organização seria um bem precioso para a maioria dos jogadores do Tradiskill, já que o valor comparativo da reputação com os pontos de contribuição era como platina com bronze. O que Draco fez foi um tipo único de arma com um design físico relativamente único, bem como um encantamento engenhoso. Criar algo que ainda não foi produzido naturalmente surpreenderia o mundo e ganharia o favor daqueles artesãos fanáticos. Uma recompensa especial por criar um design único era poder vender a receita para compradores maiores e NPCs. Se Draco pegasse o design básico da poção de mana que recebeu, ele só poderia vendê-lo para outros jogadores e por um preço bem baixo. Também só poderia ser vendido fisicamente e não em uma loja. No entanto, Draco poderia literalmente produzir em massa a receita dessa espada e vendê-la em leilões, para NPCs ou em lojas que ele possuía ou não. Primeiramente, ele teria que nomear a arma. Visto que houve um rugido do dragão audível devido ao design e encantamento únicos, vou chamá-la de Dragorugio. Com isso em mente, Draco decidiu acrescentar o nome à arma. Ele também usou seu próprio nome, Draco, como nome do criador do desenho. Logo depois que ele fez isso, anúncio regional do reino de Sturgiaven, jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espada, Dragorugio. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio internacional do continente Karil. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espada, Dragorugio. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espada, Dragorugio. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Neste ponto, os jogadores de todo o mundo que optaram por se concentrar no caminho das Tradiskills ficaram totalmente pasmos. Há muito tempo eles zombavam daqueles que escolhiam se concentrar no combate e na exploração, ridicularizando-os por permitirem que um desconhecido aleatório alcançasse toda a glória. E antes que 24 horas pudessem passar, ele deu-lhes um tapa retumbante na cara. Jogadores orientados para o combate podem achar que tal coisa foi um pouco incrível, já que foi anunciado para o mundo inteiro, mas aqueles que tentaram aumentar suas habilidades de criação nas últimas horas sentiram suas mentes implodindo. Mesmo com seu conhecimento e experiências superficiais, eles estavam cientes de quão difícil era conseguir o que Draco fez. Esqueça a criação de um design único. A maioria nem sequer tinha acesso a um design básico de forjamento de espadas. Naturalmente, os jogadores presumiram que, para criar, eles precisavam primeiro de receitas. Apesar de quão loucos e aventureiros a maioria dos jogadores eram, esse fato só seria percebido depois de alguns meses de jogo, ou pelo menos foi o que aconteceu na vida passada de Draco. A maioria estava aumentando seus níveis de maneira dispendiosa, refinando, refinando e refinando. Eles haviam esgotado seus brindes há muito tempo e vendido o pouco sucesso que tiveram para comprar mais matéria-prima. Um único minério de cobre era vendido por um bronze, então comprar um lote custava 5 bronzes. Comprar 12 conjuntos significava pagar um prata. Além daqueles que tiveram a sorte de vender para Draco, a maioria recebeu uma ninharia por vender suas coisas comuns, presumindo que compraram pacotes avançados ou master. Vender um único lingote de cobre para um comerciante NPC rendeu apenas um prata.
para a maioria dos jogadores, parecia que eles estavam obtendo lucros assumindo que até 3 de cada lote de 12 foram refinados e vendidos com sucesso. No entanto, Draco teve pena deles por terem sido enganados pelos comerciantes NPC. O preço de venda de um lote de minério é idealmente de 5 bronzes, mas a maioria o vendeu por 10 ou 15 bronzes, dando a desculpa de que o minério estava em alta demanda. Isso era verdade, já que cada jogador que escolhesse a metalurgia tentaria aumentar loucamente seu nível através do refinamento, mas o aumento de preço foi superado por mais do que a demanda poderia exigir. O preço de venda de um único lingote de cobre deveria ser quase 3 pratas, mas os comerciantes NPCs só o compraram por 1 prata. Afinal, quem pediu a esses aventureiros imortais que fossem ignorantes? HMPH. Embora fosse um fato indiscutível que os jogadores estavam lucrando, os comerciantes NPC estavam ganhando ainda mais do que eles. Vender esses minérios para outros artesãos NPCs é a forma como eles lucrariam com essa transação, já que esses caras estavam cientes do preço total. Draco finalizou completando os encantamentos das outras espadas Dragorugio. Assim que essas espadas foram concluídas, ele passou a criar espadas comuns de ferro e aço, lança, adaga e espadas grandes. Draco também fabricou alguns arcos e bestas com um tipo de madeira incomum. Ele encantou diretamente estes com encantamentos comuns de baixo grau para aumento de rapidez e precisão. Depois de fazer isso, Draco puxou mais Orixalki.1. Se alguém tivesse visto suas ações até agora, ficaria surpreso e impressionado, mas um pouco arrependido de seu desperdício anterior. Mas ao vê-lo retirar outro lote de Orixalki 1.1 com a intenção de refinar novamente, eles abandonariam tudo diretamente e brigariam com ele em uma luta de vida ou morte. Infelizmente, não havia ninguém para impedir esse sujeito bestial quando ele começou a refinar novamente. Draco verificou seus níveis de habilidade comercial enquanto o minério estava no meio do refinamento novamente. Nome Draco Classe, Vingador, ótimo. Classificação, Aventureiro, 1, nível, 14 ESP, 19% Força, 10 Diz, 20 Fim, 10 Interno, 10 Primavera, 10 Chá, 5 Sorte. 5 habilidades de combate, vazio absoluto, Vingador, pés de nuvem. Habilidades comerciais, metalurgia, nível 13, 39%, alquimia, nível 3, 42%, encantamento, nível 6, 24%. Draco equilibrou suas estatísticas após atingir o nível 14. No rank 0, os jogadores recebiam 5 pontos por nível e no rank 1 apenas 3 eram dados por nível. Claramente, era necessário alocar seus pontos de atributos com muito cuidado. Desta vez, Draco saiu com mais de 35 conjuntos refinados de 70, o que foi exatamente 50%. Até ele próprio ficou chocado com sua sorte absurda. Afinal de contas, a eficiência de forjamento só lhe deu uma taxa de sucesso garantida de 20%. Seu nível de ferreiro ainda estava no estágio amador, mas sua taxa de sucesso a partir daí foi de aproximadamente 3%. De onde vieram os 27% restantes, ele não tinha ideia. Com isso, ele passou para a fase de ação. Desta vez, Draco estava fazendo armaduras raras com os mesmos efeitos da espada, mas voltadas para a defesa. É isso mesmo, Draco estava tentando fazer equipamentos personalizados. A dificuldade de criar um design exclusivo foi quase 100 vezes menor do que criar um cenário personalizado de no mínimo 5 peças. Afinal, cada um dos itens do conjunto não só precisa ter um design único, mas também possuir uma conexão sinérgica. Eles precisavam ser capazes de apoiar e se fundir para criar novos efeitos quando mais deles fossem equipados juntos. Esses novos efeitos podem ser intencionais ou não, dependendo da habilidade do criador, bem como das circunstâncias e da sorte. A maioria dos artesãos que foram capazes de criar conjuntos únicos esperavam pela última opção, porque os efeitos de conjunto não intencionais eram mais ou menos a cereja do bolo. Por quê? Porque o efeito intencional ainda estaria presente. Obter um efeito não intencional adicional foi como ganhar a sorte grande em uma máquina de jogo. O próprio Draco esperava por um, mas não contava com isso. Ele precisaria de muita sorte para adquirir tal benefício em seu nível baixo, então ele pretendia fazer um set simples. O conjunto consistia em placa peitoral, espaldeiras, braçadeiras e joelheiras, além de capa. Esteticamente,
O conjunto parecia agradável aos olhos. Draco definiu o tom da cor da armadura para ser azul escuro, enquanto o tecido que estava por baixo das peças da armadura era azul claro. Nota do autor: essencialmente a armadura que ele usa na capa. No entanto, ele reservou isso para sua própria versão. Afinal, a coloração padrão do Orixá Uki.1 era vermelho acastanhado, então os outros conjuntos foram feitos nessa cor. Demorou mais do que algumas horas para juntar tudo. Quando terminou, Draco sorriu com satisfação. Embora o Orixá Uki.1 que ele tinha não fosse suficiente para fazer exatamente 15 séries, ele foi capaz de fazer 12 séries, o que foi suficiente. Assim como ele queria verificar as estatísticas e efeitos dos itens, a alma do dragão em seu corpo emergiu e rugiu para o céu, causando uma sensação meteorológica. Seus olhos brilhantes lançaram um raio dourado sobre o conjunto azul que Draco fez para si mesmo. Uma quantidade visivelmente menor do feixe foi dividida nos outros conjuntos. Draco ouviu um rugido de resposta vindo do equipamento que abalou toda a sua residência e o deixou inconsciente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.